O nosso vídeo hoje para falar sobre esse empréstimo do Goiás envolvendo o meia atacante Alan, apenas 20 anos de idade, o meia central que fez ótimas partidas na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior no primeiro mês, né, da temporada, porém no elenco de cima acabou não ganhando muitas oportunidades. Essa informação lá do meu parceiro, o Vitor Pimenta do Mais Goiás, garantiu um empréstimo do jogador Aparecidense, que vai disputar, né, a Série C do Campeonato Brasileiro, fica por lá até o término do Campeonato Nacional. Ele que tem contrato com o Goiás até dezembro de 2024, nessa última informação, ainda quando ele chegou, vindo lá do Santo André na disputa do Campeonato Paulista Sub-20, ele jogou muito bem a competição e foi contratado pelo Verdão, já com esse contrato até o final da próxima temporada. Foi muito bem no elenco da Copinha, né? Porém na equipe de cima não recebeu muitas oportunidades com o técnico Guto Ferreira. Apenas uma atuação ainda contra o União Rondonópolis, né? Na Copa Verde, participou de 15 minutos daquele duelo no dia 22 de fevereiro. Na minha visão, poderia ter ganhado um pouco mais de espaço dentro desse atual elenco do Goiás, porque é um jogador, por exemplo, diferente do Alan, né? O Alan, ele é um pouco mais alto, é canhoto e tem uma ótima visão de jogo. Bate muito bem, por exemplo, bolas paradas, né? Cobrança de escanteios, faltas e também o posicionamento dele no campo, né? É um pouco diferente. O meia pode ser tranquilamente central ou também caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, ajudando naquela criação de jogadas, batendo bem, inclusive de fora da área. Acho que fez uma Copa São Paulo muito boa, né? No total foram 7 partidas com um gol marcado e 2 assistências. Porém, ajudando dentro do time, né, dentro de campo, é muito melhor do que, por exemplo, apenas os seus números, né, a gente olhando friamente. Para quem assistiu ali os jogos da Copinha, observou também essa característica de um clássico, a camisa 10 do Alan Stense. E agora sendo repassado a Aparecidense, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro. Eu já até trago aqui uma informação depois que eu conversei com o Eduardo Pinheiro, o diretor das categorias de base do Goiás, que garantiu o seguinte: o Alan, ele não iria disputar o Campeonato Brasileiro Sub-20 por conta da sua idade, né? Era um dos poucos jogadores do Verdão que participaram desta última Copa São Paulo que não tinha uma idade suficiente, por exemplo, para uma continuidade no elenco de base. Ou seja, ou seria aproveitado pelo elenco de cima do Goiás ou repassado para uma outra equipe do Campeonato Brasileiro. Naquele momento o Eduardo já havia me garantido que tinha sondagens de equipes da Série C do Campeonato Brasileiro e agora também se concretizando esse empréstimo do jogador, esse contrato até dezembro de 2024 com o Goiás e esse repasse do atleta até o final do ano, né, na Aparecidense. Vai lembrar que no ano passado ele fez a primeira partida dele pelo Goiás, né, na Copa Verde, ali também no jogo contra o Real Noroeste, participou ali de alguns minutos finais, né, na reta final da partida. Jogador que tem passagens principalmente em São Paulo, né? Jogou nas categorias de base do Velo Clube, da Inter de Limeira, União São João e Santo André no ano passado, jogando bem o Campeonato Paulista da categoria e chegando no Goiás. Acho que merecia mais oportunidades nesse elenco, né? Porém, enfim, vamos ver o que desempenha dele no Campeonato Brasileiro da Série C pela Aparecidense e, por que não, retornando melhor no ano que vem e tendo mais oportunidades, principalmente no Campeonato Estadual. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa informação lá do Thiago Menezes da Rádio Band News de Goiânia, onde ele garantiu que o zagueiro Heron está de saída do Goiás e vai fechar com o Atlético para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Abre aspas. Recebi uma informação agora de que o zagueiro Heron está assinando sua rescisão contratual com o Goiás e indo para o Atlético. O jogador revelado pela base esmeraldina vai ser reforço do Dragão na Série B do Brasileiro. Ele também joga de lateral pela esquerda, fecha aspas, né? Muito obrigado ao Thiago Menezes. Essa informação confirmada ainda na manhã desta quarta-feira lá pelo pessoal da Rádio Band News de Goiânia. Sobre o Heron, o seu contrato com o Goiás, de fato vai até o final desse ano, né, até dezembro de 2023, tem apenas 22 anos de idade e nessa atual temporada participou de apenas 4 partidas no total. A última delas contra o Brasiliense, jogo de ida, né, lá em Brasília. Ele participou de 45 minutos, entrando no segundo tempo daquele duelo. Não foi tão bem utilizado. O último jogo dele, que ele ficou até mesmo no banco de reservas, aconteceu contra o Santa Fé na Copa Sul-Americana, antes disso contra o Cuiabá fora de casa e também diante o Anápolis na Serrinha. Foi titular também em outros compromissos, se a gente pegar aqui no geral, né, nessa atual temporada. Ele participou ali de 90 minutos contra o Yumas, fora de casa. A estreia na temporada contra o Iporá, fora de casa, também jogando no total 13 minutos.
contra o União Rondonópolis, mais 45 minutos na Copa do Brasil e por último, na Copa Verde, né? E mais 45 minutos também na competição regional diante o Brasiliense. Então foi mais utilizado nos jogos alternativos do Goiás, com o elenco reserva ou participando nos minutos finais, como foi no caso do duelo diante o Iporá. Dá pra dizer que assim, o Heron, nas partidas que eu assisti, no caso todas dele, obviamente, né, eu achei um zagueiro até seguro, achei que poderia até ser útil durante o ano, porém com vários jogadores nesta posição, e até mesmo a tendência, né, de chegando uma ou outra peça na zaga até o início do Campeonato Brasileiro, ficaria sem muito espaço. No jogo, por exemplo, contra o Nhumas, eu gostei, né? Onde ele participou ali de 90 minutos. Contra o União Rondonópolis não foi tão exigido assim. Diante o Brasiliense até que fez uma boa saída de bola ali pelo lado esquerdo, né? Participando de 45 minutos no total. Enfim, o Goiás possivelmente ficando com grande parte dos seus direitos econômicos para caso tenha uma transferência futura e ele assinando esse contrato com o Atlético para a Série B do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Heron, jogador que surgiu nas categorias de base do Goiás ainda na temporada de 2019, na equipe sub-20, participou ali do elenco de cima em 8 partidas naquela temporada, estreando inclusive na Copa Verde, né? Se eu não estiver enganado, no jogo contra o Brasiliense. Participou também em 2020 de mais 12 atuações, até que fez alguns jogos bons na Série A do Campeonato Brasileiro. Entretanto, desde 2021 não vinha recebendo tantas oportunidades, né? Naquela ocasião ali em 2021 participou só de 12 partidas, iniciando o Campeonato Goiano, naquele time todo reserva do Goiás. Na Série B acabou sendo emprestado para o Vejle, lá do futebol dinamarquês. Jogou também no Xerife da Moldávia em 2021 em 2022, né? E no comecinho desta atual temporada de 2023. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Essa rescisão do zagueirão Heron e fechando, né, com o Atlético. Um outro jogador que não segue no Goiás para a disputa do Campeonato Brasileiro é o meia Carlos Maia. Vou deixar aqui também essa informação lá do Carlão, né, do Sintonia Esmeraldina. Ele garantiu que o contrato do jogador está se encerrando com o Goiás, né, após o final do Campeonato Goiano, e o maior do Centro-Oeste não irá renovar com o atleta para a sequência do ano. O Carlos Maia, pegando seus números atualmente, né, nessa atual temporada, 6 partidas no total com 2 assistências, com o maior do Centro-Oeste. Ainda é muito jovem, né, tem apenas 21 anos de idade, porém o último jogo dele aconteceu contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Ele entrou já nos acréscimos daquela partida. O último jogo que ele participou com maior frequência aconteceu ainda contra o Nhumas, né? A vitória por 1-0 lá no dia 1º de fevereiro. Jogou 55 minutos daquele duelo, ou seja, muito tempo, né, sem participar do elenco do Goiás. O último jogo dele também ficando no banco de reservas contra o Cuiabá, na disputa da Copa Verde, né? O duelo de volta na Serra. Então, jogador que assim até começou bem a primeira partida dele contra o Atlético, né, lá no Antônio Ascioli, ele que deu passe para o gol do Nicolas na primeira etapa, jogou ali alguns minutos também contra o Anápolis, até que foi bastante participativo. Entretanto, na virada ali no jogo contra o Iporá, ele foi muito mal, jogando fora de casa. Contra o Craque entrou e deu uma assistência para o Vinícius, um gol ali saindo de cara a cara com o goleiro, né, um passe fenomenal com a perna esquerda, porém um ritmo muito baixo, né, perdia muitas bolas no meio de campo. Enfim, teve muita qualidade nesses passes, tanto no jogo contra o Atlético e também diante o Craque. Ou seja, em 4 partidas, sendo 3 delas como reserva, ele já tinha 2 assistências, né, pelo Goiás, porém não conseguiu manter esse desempenho, tirando, né, esses passes muito bons dele. No restante da partida deixava muito a desejar. Participou ali de mais 55 minutos contra o Nhumas e esse jogo contra o Cuiabá na semifinal da Copa Verde. Esse contrato curto, né, chegou apenas para ser uma aposta, acabou não vingando. A tendência é que busque outro clube no futebol brasileiro. Ele que jogou no Perilima, né, uma equipe da Paraíba, na 2ª divisão no ano passado, tem passagens também no Sub-20 do Grêmio, do Madureira e no Campinense, né, jogando também a Série C do ano passado. Pode deixar sua opinião sobre essa outra saída confirmada do Carlos Maia, jogador de 21 anos de idade.